Bem-vindo a mais um vídeo do Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Hoje é o último episódio da história do Zimri. Se você não está acompanhando desde o início, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E é hoje que a gente vai escrever então o embate final, o enfrentamento final dele, tendo em vista tudo que ele experimentou ao longo da história, ao longo do que a gente escreveu até agora. E sobre essa última aprovação do Zimri, é interessante adiantar que eu não vou fazê-lo enfrentar o Francis Ampersand, não dessa vez. Eu acho que eu preciso conhecer melhor quem é esse personagem. Eu acho que vai ficar mais interessante se eu deixá-lo misterioso, deixar as motivações dele envoltas em mistério, como eu tenho feito até agora na história, ele só sendo citado, sendo referenciado pelos outros de uma maneira ou de outra, e deixar para conhecer o Francis Ampersand numa história posterior. Pelo que a gente tem na história até agora, é interessante trabalhar com Zimri em duas linhas. Primeiro, o medo que ele tem dos Chironianos, né? O embate dele, o primeiro, quando ele perdeu tudo, foi com os Chironianos. Ele guarda essa questão não resolvida até agora, então isso é uma fragilidade dele que a gente pode explorar agora no final. E a segunda coisa é a modo como ele venera a cidade. Ele acha aquela cidade a melhor coisa do mundo e ele quer desesperadamente voltar a ela ou restaurar a vida que ele tinha antes. Então trabalhar em cima dessas duas coisas e quebrar de repente a visão dele sobre uma ou outra e fazê-lo superar certas travas mentais e psicológicas que ele tem, isso vai ser o suficiente para a gente amarrar esse final da história. E vamos deixar para mostrar o Francis Ampersand em pessoa numa história posterior, de repente uma história só dele, quem sabe. É uma ideia. Aí é claro, eu falei agora cheio de certeza que esse era o episódio final, mas é uma previsão, né? Ainda vou escrever o que precisa e é muita coisa. Então caso aconteça do vídeo ficar muito grande ou das passagens ficarem um pouco maiores do que eu estou prevendo, a gente interrompe e deixa o que falta para a semana que vem. Mas vamos ver se dá para fazer tudo hoje. Então a gente parou aqui. No último episódio eu coloquei alguns momentos que já estavam definidos na minha cabeça, nessa cena dele do Zimri com a Viperina, o que os dois vão conversar e vão acontecer várias coisas aqui no átrio. E a primeira coisa que a gente tem que fazer então, sem muita demora, é preencher essas lacunas para poder seguir para o último momento da história. Bom, então fechei aqui da chegada dele até a hora que a Viperina pede que ele vá até um dos quartos dela para poder se restabelecer, enquanto ela resolve o problema. Acrescentei bastante detalhes, mudei algumas coisas, e eu vou lendo aqui e vou comentando. Então ele chega no átrio. Que horror, disse Viperina, com desgosto ao vê-lo entrar. Zimri juntou de qualquer jeito os cabelos desgrenhados e úmidos atrás do pescoço. Só então teve chance de examinar a caixa controladora. Como suspeitava, o pareamento falhou. Sabia que algo havia dado errado. Não recebi qualquer mensagem sua, disse ela chamando-o com um gesto. Isso era um detalhe que eu não tinha me atentado na primeira versão que eu escrevi isso aqui, mas eles não podem falar abertamente sobre esse problema aí no meio do salão.
Então eu tive que agora fazer com que a Viperino chame para perto do balcão, e o Bagatela estava ali gritando no meio do salão, passou a ficar escondido também atrás do balcão, que a gente precisa que ele interaja ali com o Zimmer. O salão principal estava um pouco mais desorganizado. Em vez das pessoas jogando e bebendo de sempre, vários homens em pé, visivelmente descontentes com alguma coisa, outros cabisbaixos debruçados sobre as mesas de jogos. Zimmer teve a impressão de que interromperam uma discussão. Um momento, senhores, disse ela aos clientes antes de se afastar com o recém-chegado. Quando aproximaram-se do balcão dos fundos, ela olhou discretamente ao redor e só então pediu que ele falasse. Em baixo tom de voz, Zimmer explicou brevemente os planos de Zamet para fazer funcionar um sistema de comunicação indetectável às autoridades e sua missão na Rua dos Cassinos. Então isso aqui eu faço meio que uma recapitulação para o leitor, que pode ali, de repente, ter ficado perdido com o que Zimmer estava fazendo de fato ali na Rua dos Cassinos. Então isso aqui é uma salvaguarda para alguém que deixou essa informação passar. E eu não coloquei detalhes porque eu também não quero chatear o leitor que já está acompanhando a história. Então a gente gasta aqui só 2 ou 3 linhas para resumir essa passagem. Não devia ter feito isso. A prioridade era tirá-lo daqui. Agora você também está com problemas. As coisas ficaram mais difíceis. Tem razão, não pensei direito. Pareceu uma boa ideia no momento. Quando o sujeito está na ilegalidade, ele age por impulso. Essa frase quem fala é o Bagatela. Eu ouvi essa frase ontem e eu achei ela engraçada por algum motivo, então, e ela encaixa nessa situação aqui. Então o Bagatela entra em cena com ela. Zimmer virou-se em direção ao autor da frase e só então percebeu um sorridente Bagatela agachado atrás do balcão, sem tirar os olhos de uma pilha de itens acumulada em um canto. Mas o que é isso? Admirou-se. Ele já tem o Zimmer lá em cima. Admirou-se. Temporariamente pondo de lado seu fracasso. Ganhei enquanto estava fora, respondeu ele casualmente. De onde estava, Zimmer viu pequenas bolsas de dinheiro e alforjes estufados, chapéus, relógios de ouro, uma cela com belíssimos atavios dourados, um astrolábio, entre muitos outros itens de menor destaque. Isso aqui, essa lista já existia na outra versão, na primeira versão. Bagatella estava acostumado a limpar pescadores e garimpeiros. Tem 2 estava aqui, depois eu resolvo um exatamente embaixo do outro. Estava explicada toda aquela felicidade, assim como o estado de espírito dos clientes. Então isso aqui faz com que o leitor entenda de vez qual é a situação que estava rolando ali no átrio quando ele chegou. Porém, nenhum fazia tanto barulho quanto o homem de turbante que chegara na madrugada anterior. Como eu tinha falado no episódio passado, eu quero aproveitar esse personagem e essa frase meio que serviu de passagem para chamá-lo agora à cena. Isso é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Essa fala também já existia. Só pode ser algum tipo de golpe da casa, não vou admitir. Não foi golpe, é sorte. Agora é tudo meu. Rebateu Bagatella aos berros, debruçado no balcão. Então isso eu também achei mais interessante, mais engraçado o Bagatella ficar gritando ali de trás do balcão, meio que protegido pela Viperina, do que ele no meio do salão como estava. E também gera a impressão do nós e eles, né? Existe a equipe ali, Viperina, Zimmer e Bagatella, e os outros que são figurantes, personagens menores e tudo mais. Mentiroso, insistiu o homem às bochechas vermelhas de raiva. Eu nunca perco nada. Deixa só meu condutor chegar. Vou mandar chamar os patrulheiros e... E aqui a gente tem uma questão, que os patrulheiros para o Zimmer são uma grande coisa e para a Viperina nem tanto. Apesar dela não ser tão poderosa assim, ela tem o poder da lábia dela para poder lidar com eles. As coisas estão um pouco agitadas agora, disse ela sem demonstrar qualquer perturbação por conta do impasse. Era como se assistisse a uma história da qual já sabia o final. Sugiro que faça uso de minhas acomodações, enquanto eu cuido disso. Mandarei alguém com roupas limpas. Depois nos encontramos em meu escritório. Zimmer concordou sem dizer nada. Então aqui a gente pontua o momento da chegada dele, acrescenta as informações necessárias para a história continuar, e agora a gente vai para uma breve, e tem que ser breve mesmo, reflexão dele nesse quarto, né, nessas acomodações aí que a Viperina dispensou a ele. Não vai ser nada muito grande não, porque eu não quero que ele chegue a conclusão alguma sozinho. Eu quero que a Viperina realmente assuma esse papel de mentora. Então vamos fazer isso e encaminhá-lo logo para essa conversa deles no escritório.
Então ficou só esse trechinho aqui. Infelizmente, a água morna da banheira e a maciez das roupas limpas fizeram pouco para renovar seu ânimo. Prendeu os cabelos, sentou-se na beirada da cama e procurou acalmar os pensamentos, enquanto deixava os olhos passearem pelos entalhes que enfeitavam a porta de madeira escura. A crescente sensação de que uma equipe de patrulheiros invadiria o cômodo no próximo segundo fez com que deixasse a confortável suíte sem aproveitá-la, e tão perdido quanto antes. Então era o que eu queria, um falso momento assim, de descanso, dele se recompondo, mas que no final das contas não foi efetivo, porque o que ele precisa agora não é descansar, é ser provocado de alguma forma para poder mudar o seu modo de pensar. E eu estou aqui de novo aproveitando uma oportunidade para reforçar a relação dele com o inimigo, com a força opositora. Então vamos levá-lo logo para o escritório da Viperina, que é lá que as mudanças vão acontecer. Então aqui toda a conversa dos dois. Eu preciso elaborar melhor a transição para a chegada dele no escritório e para a saída. Não estou satisfeito como está agora, mas depois eu revejo. E como eu já falei em outro episódio, essas conversas assim que vão resultar em mudanças no personagem ou na linha principal da história, elas precisam de uma revisão mais cuidadosa, porque elas têm que ter uma coerência reforçada ali. E nesse momento agora eu só fui seguindo o meu fluxo de pensamento de acordo com o que eu sei de cada personagem. Então vamos lá. O escritório de Viperina era amplo e bem decorado, como ele esperava que fosse. Ela pareceu ter percebido que o convidado não estava com vontade de conversar. Por isso, permaneceu confortavelmente acomodada atrás de sua mesa, apenas observando. Uma pintura na parede teimava em capturar os olhos de Zimri, que experimentava uma leve vertigem se a encarasse por alguns segundos. Era como se corresse o risco de escorregar para dentro dela ao menor descuido. Foi pintada por um famoso artomante das cores e comprada por muito menos do que vale, graças a meus talentos para negociar e a completa ignorância do antigo proprietário.
começou ela, aproveitando o interesse de seu visitante para finalmente estabelecer algum diálogo. É bonita, eu acho. Estranhamente bonita, respondeu, procurando não olhar mais para o quadro. Me faz lembrar que logo meu rosto também estará estampado em cartazes por aí. Então, encontrei aí uma brechinha para fazer a transição para o assunto principal da conversa. E eu quero também, como eu falei no episódio passado, que esse quadro seja um easter egg de uma aventura posterior. Exagero seu. Pelo que sei, não atentou contra a vida de ninguém importante, amenizou ela. Talvez ter vindo ajudar Zamet tenha sido um erro no fim das contas. Vou trocar o ter vindo aqui para vir. Fica menor e não repito o ter e tenha, né? E você está mesmo convencido de que veio até aqui por Zamet? Que essa sua incursão não tem nada a ver com a culpa por tê-lo abandonado em primeiro lugar? Então agora a Viperina começa a provocá-lo e as coisas que já estão, que eram pensamentos cristalizados dentro dele, que agora ele vai começar a rever. Ela apoiou os cotovelos na mesa e passou a estudá-lo sem nenhuma cerimônia. Você precisava encontrar um novo caminho para seguir. Precisava sentir orgulho de si própria outra vez, como acontecia antigamente. E para isso, nada melhor do que se engajar em uma nobre missão como essa. Zimri sentiu uma ponta de culpa espetá-lo por dentro de maneira incômoda, mas logo tratou de rechaçá-la, fazendo para si mesmo uma pergunta. Como Viperina falava com tanta propriedade sobre ele e a vida que levava lá fora? Talvez os boatos de que possuía observadores a seu serviço por toda parte não fossem fundados, afinal. Ou então ele próprio havia sido mais transparente do que pretendia durante sua estadia. Então deixei aqui meio ambíguo, né? Por que ela estava falando com tanta propriedade dele? Será que a capacidade dela de ler as pessoas é tão superior assim? Ou será que realmente ela tem informantes e que o Zimri de alguma forma era importante para ela, né? E valia a pena observá-lo enquanto ele estava lá no farol? Isso é uma coisa que não precisa ser respondida. O fato é que ela está falando ali de coisas que nem ele mesmo tinha se dado conta até então. E se for isso mesmo? Retrucou, surpreso por ter acolhido as insinuações da anfitriã com tanta facilidade. Me faz alguém tão ruim assim? Não. Como você mesmo disse lá no meu terraço, todo mundo precisa de algum tipo de ajuda. Todo mundo. E isso inclui você. Então aqui quando ela fala que todo mundo precisa de ajuda, inclusive o Zimri, é uma maneira da gente começar a fechar esse tema. Então no início da história a gente tem ali ele com essa questão de se sacrificar, de ser generoso e de olhar as pessoas em primeiro lugar. E no final das contas ele também precisa de ajuda e ele está fazendo as coisas por motivação própria. Só que ele mesmo não se dá conta disso. Então, se ele quer alguma motivação agora para encarar a tarefa dele até o final, levar até o final para superar os medos e as limitações e, enfim, tirar os Zamet da cidade, ele vai fazer isso tendo em mente que isso vai ser uma ajuda para ele também. Porque ele no final se engaja nessas coisas para se sentir valorizado, para reencontrar alguma dignidade depois de ter perdido tudo. Então essa é uma maneira da gente abordar o tema e fazer com que o tema seja o elemento transformador do personagem. É mais ou menos isso que a Viperina está dizendo aqui no diálogo e não sei ainda se é o suficiente ou se precisa desenvolver um pouco mais ou deixar um pouco mais claro, mas é mais ou menos isso que está na minha cabeça agora. Então, respondeu ela, sua pronúncia e entonação impecáveis, como as de uma atriz experiente. Por isso, deve terminar o que começou. Zamet não virá comigo sem colocar o sistema de comunicação em funcionamento. Faça funcionar então. Mas você mesma disse que não era uma boa ideia. E ainda tem os patrulheiros, os chironianos e... Então a gente está fazendo aí, está externando a confusão interna do personagem. Eu acho que você precisa organizar um pouco as coisas aí dentro, antes de tudo. Interrompeu ela, levantando-se. De costas para ele, observando através da grande janela que emoldurava sua mesa, prosseguiu. Deixa eu só um Rzinho aqui. Diga-me, comerciante, se tivesse que apontar um único culpado pelos seus males, quem ou o que seria? Ampersand, respondeu ele prontamente. Ele destruiu minha vida e a de Zamet, assim como está destruindo a vereda dos mercadores. Então é a hora dela trabalhar e quebrar também a outra crença dele de que a cidade é um paraíso e o Zamet é o vilão absoluto. Viperina virou-se exibindo um sorriso condescendente, como se ouvisse a fala de uma criança. Você não sabe muito sobre o mundo lá fora, não? Por que acha isso? Porque insiste em pensar nessa cidade como algum tipo de paraíso. Mas ela foi, um dia. Não, ela era um paraíso para você, quando a mão que antes dava as cartas o beneficiava. Acha que os que ficaram em seu lugar veem Ampersand como um vilão? Que os moradores da Baixada eram mais felizes antigamente? Zimri sentia-se estranho. Era como se testemunhasse o mundo ao seu redor transmutando-se em outra coisa, ou era apenas o efeito causado por aquela estranha pintura. E eu volto à pintura aqui só como uma maneira de amarrar o quadro com essa provocação que ela vai fazer agora nesse ponto. Existem terras do outro lado do oceano que fariam a vereda dos mercadores parecer uma aldeia primitiva e imunda. Essa comparação eu acho que eu já usei
em algum momento da história antes, quando eu estava me referindo às tribos do norte. Depois eu vou rever e se eu já tiver usado eu altero aqui. Talvez devesse conhecê-las. Seria um bom objetivo para a sua vida após essa aventura. A aventura é assim que vê tudo isso? Sim, e se você não concorda, precisa reavaliar sua definição para essa palavra. Então, eu poderia dizer sua definição para aventura ou sua definição de aventura, mas eu quis terminar com ela dizendo palavra porque ela é uma artomante das palavras, então ficaria simbólico isso, né? O final desse diálogo dela dessa maneira. E ela vendo isso tudo como uma aventura também demonstra um pouco da superioridade dela em relação ao Zimri, da experiência e superioridade dela em relação ao Zimri. A gente não sabe direito do passado dela e nem as reais intenções da personagem, mas o leitor nesse ponto já tem a impressão de que realmente o Zimri não sabe quase nada da vida. Então isso dá a ela autoridade suficiente para quebrar essas crenças do protagonista. Zimri voltou ao salão principal com Viperina e lá encontrou uma situação diferente. Boa parte dos clientes perdedores havia ido embora. O homem de turbante estava lá, mas não esbravejava com bagatela. Sua raiva agora era direcionada ao pobre condutor que aparentemente falhara novamente em servir seu patrão como ele merecia. Então nós vamos continuar dando problemas para esse personagem do turbante porque ele rende mais, é mais engraçado quando ele está contrariado. A gente já colocou ali que ele não gosta de perder, que ele é um cara que gosta de conforto e tudo mais, e ele está prestes a chamar os patrulheiros para resolver esse problema dele ter sido roubado pelo Bagatela, e vamos ver como é que a gente amarra isso tudo agora, transformando ele num ajudante, num aliado. Eu ainda não sei ao certo como é que eu vou fazer isso, mas vamos ver agora. Mas não é possível, não é possível, repetia ele colocando pausas desnecessárias entre cada palavra. Eu peço uma carruagem de cobertura ampla e assentos confortáveis para voltar ao meu saudoso lar. E essa amostra de coisa nenhuma me traz um maldito coche. Um coche pelos céus. Um coche era mais ou menos um carro antigo, só que puxado a cavalo. Era o mais próximo que se tinha sido dos primeiros modelos de carro, só que era uma espécie de carroça, né, de carruagem. Mas, senhor, a julgar pelo terreno, o coche é mais adequado para... Chega, cortou ele com desgosto. Tivemos essa mesma conversa na vinda, e não quero repeti-la agora. Poderia muito bem enviá-lo novamente para buscar uma carruagem, mas não gostaria de perder mais tempo por aqui. Trocar o não quero aqui.
Não faz sentido repeti-la agora, porque se não gostaria e quero, vai parecer uma repetição da estrutura da frase. Como quiser, senhor. Podemos ir, então? Arriscou o condutor com certo alívio estampado no rosto. Infelizmente, não. Preciso que vá chamar os patrulheiros. Fui roubado e preciso... Dois precisos... Fui roubado e eles me ajudarão a reaver meus pertences. Creio que isso faça perder ainda mais tempo na cidade. E em vão, disse Viperina, sua voz calma e melodiosa contrastando com o timbre rouco e intenso do homem. Em vão, vou fazê-los fechar esse antro antes de partir. Esteja certa disso. Está perguntando? Digamos que eu tenho meios para provar a honestidade desta casa. Disso eu duvido. Ela deixou seu sorriso indefinível florescer totalmente antes de continuar. Não acha que já perdeu apostas demais? Quero minhas coisas de volta. Não vou embora daqui como um perdedor. Eu nunca perco nada. Pode reaver seus pertences, se nos prestar uma pequena ajuda. O homem parou de falar e só então sua respiração ofegante ficou evidente, o que pareceu deixá-lo embaraçado. Ajuda, repetiu ele intrigado. Então é um personagem que aparentemente precisa de tempo para pensar, e aí ele tem o costume de repetir as últimas palavras de quem está falando com ele. Isso é um costume até comum entre as pessoas que eu estou replicando aqui. Sim, acompanhe-me, por favor. Um homem de turbante passou alguns minutos com Viperina em seu escritório. E isso fica até bem justificado nesse momento, porque o leitor acabou de presenciar como é que é uma conversa da Viperina no escritório dela, como é que ela faz para envolver a pessoa e fazê-la mudar de ideia ou repensar alguma coisa. Então fica mais crível para o leitor, agora que ele tá, o ponto de vista dele está ali fora com o Zimri, acreditar que a Viperina tem essa capacidade de fazer as pessoas mudarem de ideia, apesar do método dela ainda ser um mistério, e é assim que a gente quer. Zimri não entendeu muito bem como Viperino fez concordar em levá-los, ele e Bagatela, até a Rua dos Cassinos, e servir como cobertura enquanto o pareamento era feito, em troca dos bens que perdera no jogo. O homem, bem mais calmo, certificou-se de que estava tudo ali, amarrou sua bolsa de moedas na cintura e fez com que o condutor abraçasse o restante. Bagatela choramingou diante da subtração de boa parte de seus ganhos, mas voltou a se alegrar ao receber um documento assinado por Viperina, garantindo que reivindicaria a indenização do ex-intérprete ao próprio Ampersand. Então a gente está usando aqui esse artifício para convencer o Bagatela a abrir mão de certos bens, porque ele tem aquela questão da indenização que a gente abandonou boa parte da história, mas ela não vai ficar sem propósito ele falar isso no início, porque a gente volta a ela agora. E se ele sobreviver a essa história, a gente ainda pode fazer com que ele ganhe essa indenização em uma história posterior. E esse trecho todo, esse final dessa negociação aí, eu resolvi fazer contado porque já é o terceiro ato da história, então a gente não pode se estender muito, como eu tinha falado no outro episódio. Eu creio que não ficou acelerado demais e que as informações essenciais estão aí, mas caso contrário a gente refaz. Então, continuando, pôs em uso tudo que pôde, o Bagatela no caso: chapéu, pulseiras, abotoadura e charpe de seda pura. Tudo aquilo, em associação à sua elegante túnica negra, o deixava com a aparência de um próspero comerciante local. Um comerciante de gosto extremamente duvidoso, como era quase sempre o caso. Pararam os quatro diante do coche. De fato, em matéria de conforto, o veículo não era remotamente comparável à carruagem que Zimri e Bagatela destruíram ao pularem do alcatruz. O condutor pendurou as lanternas de ouro em seus lugares, atarrachou os enfeites que iam na frente e atrás da cabine. Nada desse pedaço aqui tá valendo, porque agora que eu me dei conta que ele não podia ter apostado as coisas do coche, porque o coche não estava lá ainda. Então deixa eu dar uma mexidinha nisso aqui antes de continuar. O condutor depositou os demais pertences de seu patrão em um compartimento na parte traseira da cabine. Quando eu escrevi isso aí, realmente eu tinha esquecido que ele estava sem carruagem, porque o lógico seria ele apostar os acessórios da carruagem, mas ele estava sem nenhum veículo no momento. Então a gente não especifica que pertences eram esses. Só então abriu uma de suas portas, revelando um ambiente hexagonal, onde 6 assentos forrados com couro escuro cercavam uma mesa redonda, vazia. Isso era muito comum nos coches antigamente, você ter uma mesinha de centro fixada no meio da cabine e cadeiras, e assentos em volta. Havia grossas cortinas cor de vinho nas janelas, o que manteria a total privacidade dos passageiros. Com os 3 acomodados e o condutor apostos em seu banco elevado à frente da cabine, o dono do coche puxou um dos vários cordões dourados que pendiam em um painel retangular entre 2 assentos. Um segundo depois, as rodas começaram a se mover.
Então, dando ali um toquezinho diferente, isso não existia na realidade, esse painel com cordõezinhos, onde ele puxaria de acordo com o que ele quisesse. Se quisesse fazer andar, ele puxava um, se quisesse fazer parar, puxava o outro, assim por diante. Fica mais elegante do que ele ficar gritando para o condutor do lado de fora, né? Bom, então agora a gente vai fazê-lo chegar até a Rua dos Cassinos para o Zimri tentar parear de novo o aparelhinho. E dessa vez o confronto com os patrulheiros vai ser um pouco diferente. Ó, ajeitei um trecho grande aqui, vou lendo aqui e comentando quando for preciso. Chegaram à Rua dos Cassinos sem maiores problemas. Durante o percurso, nenhuma palavra foi trocada. Cada um dos três homens parecia mergulhado em seu universo particular. Bagatelle ia observando tudo por uma fresta na cortina da janela à esquerda. Zimri manuseava a caixa controladora, procurando deixá-la pronta de antemão. Um homem de turbante folheava um livro cuja capa era negra e sem qualquer informação. Pare, pediu Zimri ao observar no indicador que o sinal da antena já era acessível. O homem fechou o livro, puxou outro dos cordões e as rodas interromperam seus ciclos. O ex-comerciante concentrou-se em realizar corretamente as etapas restantes do pareamento. A cada punhado de segundos era preciso esperar uma resposta, indicando sucesso.
Está cheio de patrulheiros, comentou Bagatela, ainda espiando o mundo lá fora. Vai demorar? Indagou o dono do coche com um tom de voz aborrecido. Espero que não. Depende da qualidade do sinal no momento. Tem um vindo para cá, continuou a informar a Bagatela. E agora? Zimri virou o rosto tentando ver o que via o ex-intérprete. Como não conseguiu, decidiu mudar de lugar, bem a tempo de observar o patrulheiro dar 2 batidinhas logo abaixo da janela. Vão vocês 2 para lá. Deixa que eu resolvo isso, ordenou o homem, sentando-se pesadamente onde estava a Bagatela. Suas mãos grosseiras abriram mais alguns centímetros na cortina. O que foi? Senhor, cumprimentou o patrulheiro, evitando olhar diretamente para o interior da cabine. Algum problema com seu veículo? Muitos, rapaz, muitos, respondeu o homem. Está precisando de ajuda? Ah, sim, claro. Ainda bem que se ofereceu. Gostaria de me carregar no colo até minha casa? Não é muito longe. Como, senhor? Disse o patrulheiro levemente desorientado. Seria uma excelente ajuda. Posso dar uma olhada no coche se desejar. Escute, rapaz, se agora eu estivesse em uma de minhas confortáveis carruagens, teria todo o prazer do mundo em exibi-la para você. Sabia que várias delas possuem leitos e almofadas em seu interior? Pois é, várias delas. No entanto, aqui estou eu, em um Hellis Coche, que eu uso para passeios curtos dentro de minha propriedade. É interessante como ele não se abala, né, diante do patrulheiro, e isso vai ser meio que o gatilho para o Zimri começar a perceber o segundo tema da história, né, a segunda questão ali da relação de poder, o poder mediado pelo dinheiro, e o que a Viperina falou para ele, né, que a cidade não é esse mar de rosas todos, ele só estava do lado certo durante grande parte do tempo. Mas seu condutor está parado na rua e... Veja, ele ergueu levemente o corpo do assento, meu turbante sendo amassado por esse teto baixo. Quanta indignidade! Ele disse aquilo e olhou de relance para Zimri, que negou com a cabeça. O pareamento ainda não havia sido feito. O monitor da caixa controladora agora exibia uma linha pontilhada que crescia muito lentamente, indicando o progresso. 2 crescia aqui. 1 ponto a cada 10 ou 15 segundos. Isso porque eu precisava de um pretexto para o Zimri se desligar um pouquinho da tela e olhar pela janela. Agitado, Zimri olhou pela janela oposta, onde Bagatela já se instalara. Deparou-se com uma jovem sendo escoltada por outro patrulheiro. Zimri não a conhecia, mas poderia apostar que vinham os 2 da Baixada. Tratava-se de mais uma filha entediada de família abastada, procurando se divertir e chocar os pais ao frequentar a área dos funcionários. Muitas foram as vezes em que vira patrulheiros organizando pequenas expedições para trazer as crianças rebeldes de volta. Eu dei uma justificativa para isso acontece até no mundo real, né? Os filhos de rico que resolvem frequentar lugares que, entre aspas, não são para eles e só para causar problemas para a família e tudo mais. E nesse caso isso não é de graça porque o que o tironiano vai falar com o pai e a filha vai ser a informação que o Bagatela vai ouvir e vai traduzir para eles só quando eles já tiverem saído dali e que vai fazer os 2 voltarem para a Baixada para poder defender o povo. O homem de armadura parou diante de seu líder, que perdeu algum tempo trocando informações com pai e filha em um dialeto sulista que Zimri desconhecia. Então, com a cabeça tão baixa que o queixo roçava no peito, despediu-se da dupla de estrangeiros. Em nenhum momento Zimri viu um vestígio sequer de apreensão nos rostos do pai ou da filha, enquanto os moradores da Baixada eram orientados desde cedo a não olharem um patrulheiro nos olhos. Uma verdade lhe acometeu de súbito, algo tão óbvio que já deveria saber há tempos. O dinheiro era a melhor armadura de todas. Na outra janela do coche, o patrulheiro já havia perdido a vontade de questionar aquele irritado turista de turbante. Bem, se não há problemas com seu veículo, agradeceria se pedisse a seu condutor que seguisse em frente. Espere, ainda não consegui, avisou Zimri um pouco mais alto do que pretendia. O homem de armadura inclinou levemente o tronco e arriscou uma olhadela através da janela. Então a ideia aqui agora é deixar o Zimri numa situação em que ele pode ser descoberto ali pelo patrulheiro, ser desmascarado e botar tudo a perder definitivamente. E eu tô vendo aqui que a gente já tem muito tempo de vídeo e ainda falta muita coisa pela frente até a gente chegar no final. Então, como eu suspeitava no início do vídeo, esse aqui vai ser o final parte 1 e na semana que vem a gente encerra propriamente. Eu prefiro fazer assim do que sacrificar a qualidade da história para poder comprimir tudo num episódio só. Ainda tem a ida do Zimri à Baixada para buscar o Zamet, tem a chegada de todos eles no terminal dos cargueiros aéreos e por aí vai. Eu vou continuar aqui escrevendo e você vê o resultado na semana que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os episódios, todos os exercícios de escrita criativa já realizados e aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.